Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje nossa convidada é a doutora Raquel Scravone. Vamos falar um pouco a respeito de ozonioterapia. Raquel, prazer ter você aqui no programa e poder esclarecer as dúvidas, de nossos telespectadores, que a ozonioterapia, acredito que não é tão nova assim, mas eu acho que é muito recente no nosso meio. Doutor Luciano, primeiramente é um prazer retornar aqui no seu programa, né? A ozonioterapia ela vem ganhando um espaço muito grande no mundo, mas no Brasil ela é recente, né? A portaria dela é de 2018. Tá? Ela vem ganhando um espaço muito recente, né? Ela é muito recente, né? Então, por isso tem umas divergência em questão da aplicação e os setores que a ozonioterapia pode ser aplicado. Raquel, antes de falarmos a respeito da ozonioterapia, eu gostaria que você comentasse, se possível, um pouquinho da sua formação para os nossos telespectadores. Claro. Eu acho que isso é legal, isso é importante. Claro. Eu sou formada há 20 anos, né? Pela faculdade do Instituto Federal do Sul de Minas, Educação Física, né? E formada biomedicina pelo Instituto Uriá. E agora com a especialização realmente em ozonioterapia. Puxa, Raquel, parabéns. Inclusive, você está voltando, é a terceira vez, né, que você volta no programa. É a terceira vez no programa. Com muito prazer. Prazer é nosso, como eu brinco, quem é bom, volta, né, Raquel? Eu fico feliz. Raquel, então falando de ozonioterapia, o que vem a ser? O que é a ozonioterapia? A ozonioterapia, doutor Luciano, nada mais é do que a terapia com ozônio, tá? Como que se procede isso? É uma mistura de gás, né? Nós temos o oxigênio, que são duas moléculas, né? Através de um raio ultravioleta, ele é adicionado mais uma molécula e isso vira o gás de ozônio. Então, na verdade, ele é uma mistura de gás, do oxigênio com o ozônio. E isso é aplicado como terapia. E vamos assim pensar, didaticamente explicando para o paciente, para os nossos telespectadores, o que é o ozônio? Tem como você falar? Tem. Eu brinco muito com os meus pacientes que é assim, a gente brinca assim, que a ozonioterapia, o ozônio, quando ele entra no nosso organismo, ele é um anti-herói. Raquel, por que ele é um anti-herói? Na verdade, o gás de ozônio, ele é altamente oxidante e ele é altamente inflamatório. Eu falei, mas como assim? Como assim, né? Como ele pode agir como anti-inflamatório, se ele é inflamatório, como ele pode agir como antioxidante, se ele é oxidante, né? Ele é um gás radicalar. Quando ele entra no nosso organismo, é aí que a história acontece. Entre a dosagem do veneno, né? É a questão da dosagem. Quando você consegue manusear essa dosagem é chamada de dosagem controlada, ele entra no nosso organismo como um vilão. Porque ele vai tentar se equalizar, ele vai tentar roubar elétrons para poder se equalizar no nosso corpo. Certo. Porque ele é radicalar, né? E ele é oxidante. Quando ele não consegue isso, porque ele vai entrar na barreira, a barreira da célula não vai permitir isso, tá? Com certeza. O que acontece? Ele vai roubar ou eritrócito, ou gordura, e ali, nesse momento que ele rouba alguma coisinha do nosso organismo, sabe aquele soldadinho que se camufla para poder invadir algum território? É assim que ele faz, roubando um eritrócito, roubando uma molécula de gordura para justamente entrar dentro da célula. Quando acontece isso, ele é chamado de subproduto, chamado ozonidos. E aí ele já não é mais radicalar. Quando ele atravessa a membrana da célula, só que isso acontece outros mecanismos através da oxitocina, enfim, pontualizando o nosso corpo que algo entrou, que algo foi invadido no nosso corpo. Certo. E é aí dando que um sinal de alerta, né? Dando todo um sinal de alerta no nosso sistema imunológico, tá? E é isso que a mágica acontece. Só que a hora que os macrófagos, a hora que o pessoal, a galera toda do sistema imunológico chega ali, cadê o ozônio? Cadê? Ele já não está mais ali, né? Ele já é um processo que ou virou oxigênio ou ele já é um subproduto chamado ozonidos. Daqui a pouquinho nós vamos falar então das indicações, da ozonioterapia, mas antes, qual seria ou qual é o perfil do paciente que pode receber a ozonioterapia, Raquel? É interessantíssimo, doutor, porque qualquer pessoa, desde uma criança até
a nossa terceira idade, ela tem esse alcance na ozonioterapia, porque é o que eu falo, a ozonioterapia, ela tem um alcance, não existe faixa etária para a ozonioterapia. Muito bom. O que existe é uma contraindicação, mas todo mundo pode ter acesso à ozonioterapia. Ela vale para mais de 250 doenças. Então, já que você falou em contraindicação, quais seriam, pelo menos algumas delas, de contraindicação da ozonioterapia? Doutor Luciano, tem uma contraindicação gravíssima que ninguém pode fazer ozonioterapia caso tenha esse problema. É a deficiência de G6PD. O que é G6PD? É uma enzima que a gente tem, né, que é para proteção das nossas hemácias, né? E hoje em dia, quem faz o teste do pezinho, obrigatoriamente já tem que fazer a deficiência de G6PD. Legal. Certo? Mas como se hoje é que pede no nascimento da criança, hoje é muito recente, isso faz parte do teste do pezinho, muitas pessoas não fizeram esse teste. Então, por exemplo, numa anamnese, quando você percebe que o paciente ele tem anemias, são processos repetitivos, vários outros sintomas que ele apresente no dia a dia dele, às vezes ele nem sabe que tem essa deficiência. E principalmente a questão da anemia. Ele pode ter uma deficiência de G6PD. E aí a gente pede o exame da pesquisa, né, de enzima G6PD, para que essa pessoa possa, com segurança, fazer a ozonioterapia. Segurança para o paciente e para você também que está realizando o exame ali. Exatamente. Não é? Raquel, mais ou menos, a partir do momento que o paciente começa a receber a ozonioterapia, quanto tempo depois ele começa a verificar os resultados? Isso é que eu brinco assim, que com os meus pacientes é a grande resposta biológica deles, né? É claro que vai de pessoa para pessoa, de respostas biológicas diferentes, né? Mas é aí que é aí que mora a mágica da ozonioterapia. Quem passa por alguma sessão de ozonioterapia, seja ela na estética, seja ela em algum tratamento complementar que ela está fazendo, ela consegue sentir essa resposta já de imediato. Por quê, doutor? Isso gira uma questão do nosso sistema imunológico, uma resposta muito positiva do nosso sistema imunológico da ozonioterapia. Então, o paciente ele pode ver essa resposta tanto na estética, nos procedimentos estéticos, quanto na questão clínica, já assim, dores articulares, todo o processo dele às vezes de cansaço, porque é uma resposta já também de que você supre ele na questão de oxigenação. Então, assim, ela é realmente fantástica. O paciente ele consegue ter essa resposta e passar rápido. Puxa, que legal. Raquel, daqui a pouquinho eu quero saber também, né? Acho que é a curiosidade dos telespectadores, onde você realiza, se é feito na tua clínica, se é ambiente hospitalar, mas antes nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia, hoje falando a respeito de ozonioterapia com a doutora Raquel. Raquel, qual a insistência, né, da atualização em ozônio persistente da ozonioterapia? A atualização hoje, principalmente aqui no Brasil, a atualização de todos os profissionais que estão envolvidos com ozonioterapia, estar constantemente passar por atualizações, por quê? Porque nós aqui do Brasil, nós não temos um estudo próprio, assim, algo que segue. Então o Ministério da Saúde determinou que nós vamos seguir o grupo de ozonioterapia, os profissionais de ozonioterapia, a Declaração de Madrid. O que é a Declaração de Madrid? São todos os protocolos, tudo que você tem que fazer ou não fazer na ozonioterapia. Só que isso, reunido no mundo inteiro a cada 5 anos, isso passa por processo científico. Se juntam profissionais do mundo todo, né, com publicações científicas sobre ozonioterapia. Então, ontem, o que era alguma coisa ontem passou hoje pela... Hoje já muda, né? Como posso citar as aplicações dos microvasos. Né? Até um tempo, né, os microvasos eram tirados pela ozonioterapia, né, pelo gás de ozônio.
Hoje, pela última reunião da Declaração de Madrid, pede-se a suspensão das aplicações de ozônio nos microvasos, porque está em pesquisa, em análise todo esse processo. Então, o profissional que ele precisa entender, que ele precisa passar por atualização, é justamente por conta da Declaração de Madrid. Raquel, no Brasil, como que está inserida a ozonioterapia? Doutor Luciano, isso é muito bacana de ser perguntado, porque hoje em dia é uma faca de dois gumes. Aonde está a ozonioterapia em questão jurídica, em questão no Ministério da Saúde, em questão aonde ela se encontra? Então vamos lá. A partir de 2018, o Ministério da Saúde determinou pela Portaria 702 que a ozonioterapia seria uma terapia complementar, né, integrativa. Né? Tá. E o que acontece? Qualquer profissional da área da saúde, independente do conselho de classe, poderia ministrar desde que passasse por treinamento, desde que passasse por habilitação, entendeu? Desde que capacitado para o assunto, né? Independente dos conselhos de classe, porque foi a partir daí que os conselhos de classe começaram a pegar a ozonioterapia e jogar para dentro de seus conselhos. Ou seja, a enfermagem hoje tem ozonioterapia, a farmácia tem ozonioterapia, a biomedicina tem ozonioterapia, a odontologia tem ozonioterapia, medicina veterinária tem ozonioterapia, e foi a partir de 2018, pela Portaria 702, que o Ministério da Saúde determinou onde estaria a ozonioterapia, que os conselhos de classe foram colocando nos seus respectivos conselhos para poder determinar o perfil, o que cada profissional ia fazer em relação à sua profissão, né? Mas o Ministério da Saúde foi bem claro. Qualquer profissional da área da saúde, desde que passe por uma habilitação e capacitação em ozonioterapia, teria o direito de fazer a ozonioterapia, praticar a ozonioterapia. Seja capacitado para tal. Exatamente. Né? Independente. Agora, os conselhos de classe, Raquel, mas eu vi lá que conselho de classe tem conselho da biomedicina tem ozonioterapia. Certo, mas foi a partir da Portaria 702, em 2018. Quer dizer, é uma coisa muito recente, né? É muito recente, é muito recente. Então tá aí uma terapia onde todos podem ter acesso, doutor. E falando em terapia, vamos falar um pouquinho dos efeitos colaterais? Quais são os efeitos colaterais da ozonioterapia? Olha, a ozonioterapia, a dinâmica dela, dessa terapia com gás de ozônio, o incrível dela é justamente isso. Ela praticamente não tem contraindicação, a não ser a deficiência de G6PD, né? Agora, a questão, ela não tem, a pessoa fala assim, ela não passa mal com a aplicação do ozônio, desde que o profissional saiba como aplicar, né, as microgramas corretas para determinada patologia ou para determinada ocasião de estética. Exatamente, é que eu falei, tem que estar capacitado para isso. Exatamente. Não é verdade? Agora, vamos supor, doutor, acontece ali da pessoa sentir um desconforto, né? Porque o gás de ozônio, ele é um gás, como eu falei, ele é um gás pesado, ele é um gás que quando entra no nosso organismo, ele mexe a chavinha no nosso sistema imunológico, a pessoa fala, Raquel, eu estou com um certo desconforto. Nós temos no consultório a vitamina C, que ela é aplicada imediatamente. Ela corta tanto o efeito, né, que a pessoa está sentindo, mas quanto o efeito benéfico também. Raquel, por quê? Porque o ozônio, ele é oxidante. Concorda comigo, doutor? Né, antes de entrar no nosso corpo. Se você coloca uma vitamina que é antioxidante, ela corta o efeito na hora. Com certeza. E a vitamina C é um potente antioxidante. Então a gente sempre tem em consultório, mas eu vou ser sincero pro senhor, eu nunca usei. Tá vendo? Então assim, tá no protocolo, você tem, né? Espera-se não usar, porque se não usar, muito melhor para você e para o paciente. Para o paciente. Não é verdade? Raquel, tem alguma regra para você associar outros tipos de terapia com a ozonioterapia?
Olha, a ozonioterapia, ela é praticada em qualquer âmbito de qualquer terapia que a pessoa for fazer, certo? Ela pode fazer, se a pessoa estiver fazendo tratamento clínico, como ele é um tratamento complementar integrado, ele pode ser feito. Se a pessoa estiver fazendo outro tipo de tratamento de terapias, ele também pode ser feito, tá? E esse tratamento, ele tem vários tipos de aplicação, né? Tem o auricular, tem a explação retal, tem a aplicação local, né? Então, conforme a patologia ou conforme o procedimento estético, as microgramas ou determinado procedimento que será feito com a terapia de ozônio. Doutora, que equipamento deve ser utilizado para a ozonioterapia? É um equipamento, doutor, específico para a ozonioterapia, certo? Ele é um equipamento que ele é registrado pela Anvisa, tem muitos equipamentos aí que tem no mercado, mas eles ainda não passaram pelo registro da Anvisa, tá? É um equipamento onde o gás de oxigênio passa por ele e através de uma descarga elétrica ultravioleta é adicionado mais uma molécula, transformando esse gás em gás de ozônio. Certo. Raquel, como que é a ozonioterapia no mundo? A ozonioterapia já tem ganhado espaço há mais de um século, mas ela se fez aqui no Brasil a partir de 2018. No mundo, doutor, ela alcançou assim espaços na Europa, por exemplo, na Alemanha, pós-cirurgia tem tratamento de ozonioterapia, certo? Nos Estados Unidos tem clínicas hoje especializadas somente em ozonioterapia. Então, assim, a ozonioterapia ela tem ganhado um espaço muito grande no mundo, entendeu? E é a partir daí que o Brasil agora, né, muito recente, né, está conseguindo colocar a questão da ozonioterapia aqui. Mas a ozonioterapia é praticada há mais de um século. E provavelmente aqui no Brasil estão começando com os protocolos, né? Fazendo os protocolos do que pode ser usado. Exatamente. Tanto é que no Brasil nós seguimos a Declaração de Madrid, tá? Beleza. Porque lá tem todos os protocolos, tudo que a cada 5 anos se reúne os profissionais, como já foi falado. Então, assim, seguimos tudo baseado na Declaração de Madrid. Doutora, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia, hoje conversando a respeito de ozonioterapia com a doutora Raquel Scravone. Raquel, o primeiro aparelho de ozonioterapia, quem patenteou? Doutor, eu adoro a história da ozonioterapia também. Eu brinco que a ozonioterapia também é história. Quem patenteou o primeiro aparelho de ozônio é o grande, né, inventor, o concorrente do Thomas Edison, que é o Nikola Tesla. Tá? Ele foi um grande inventor, ele teve mais de 700 invenções, só 60 dentro dos Estados Unidos. E aí as pessoas, às vezes, quando eu cito o nome do Nikola Tesla, as pessoas me perguntam, mas Raquel, é aquele, da companhia Tesla? É exatamente da companhia. É o próprio, né, Raquel? É o próprio. É o Elon Musk? É o Elon Musk. Só que é o que acontece? O Nikola Tesla, ele criou muita coisa. Ele se tornou uma pessoa, assim, ao mesmo tempo poderosa, rica. Ele morreu sem quase nada, o básico, num quarto de hotel nos Estados Unidos, né? Toda essa companhia Tesla, né, que ainda hoje tem as patentes do aparelho de ozônio, né, ela foi repassada, ela foi vendida, né? Certo. E o Nikola Tesla, ele foi um grande inventor, tanto é que o próprio Albert Einstein elogiava ele, né? E ele era o concorrente do Thomas Edison. E foi ele que realmente patenteou, criou esse aparelho da parte do gás e patenteou que hoje nós conhecemos, né, como a companhia Tesla, né? Foi o Nikola Tesla que patenteou. Eu acho que saber a história é importante, né? Muito Temos que saber, né, Raquel? É muito importante. Raquel, fala um pouquinho para os nossos telespectadores a respeito da ozonioterapia no tratamento complementar e também na estética.
O tratamento na estética é muito bacana, doutor Luciano, que o tratamento dentro da estética e dentro da área complementar é que eu explico para os nossos pacientes lá no consultório. Ele complementa o tratamento, ele vai com qualquer outro tratamento que a pessoa estiver fazendo, né? Ele vai complementar, certo? Isso na área da saúde e principalmente na área da estética. As pessoas me perguntam muito assim, Raquel, Botox, é verdade que a ozonioterapia ela pode ser aplicada junto com o Botox? Não, ela é um preparatório para o Botox. Opa, aí ó. E a ozonioterapia ela tem ganhado campo assim fascinante na área da estética, porque os resultados eles vêm, tá? A questão do emagrecimento, né? Fala um pouquinho do emagrecimento, Raquel. Nossa, é muito, muito bacana, doutor. Principalmente na área do emagrecimento, o que acontece? O gás de ozônio, ele acelera o processo metabólico nosso. Lembra que eu falei que o gás de ozônio, ele precisa se camuflar? O que ele rouba dentro do nosso organismo para se transformar no ozonidos? Ele precisa de uma molécula de gordura, por um exemplo. Certo. Ele vai lá roubar uma molécula de gordura para poder se transformar num subproduto, para poder entrar dentro da célula, certo? Então eu acho muito, muito bacana que essa questão do emagrecimento, além de contar que o gás de ozônio, ele faz esse processo de acelerar o metabolismo, certo? E o processo também da gordura localizada, a famosa celulite que as mulheres aí tanto odeiam. Com certeza. Ele tem resultados fascinantes na questão da aplicação local. Tá? Então vamos pensar na estética. Onde a ozônio atua? Quais as indicações da ozônio na estética? Olha, eu tenho a ozonioterapia na estética ela ganha uma gama muito grande, seja no transplante capilar. Isso eu gostaria de saber por que após o transplante capilar você tem que fazer ozônio, mas continua na estética. O transplante capilar, a celulite, tá? As bolsas que a gente tem, né? É fascinante a aplicação do ozônio nesse processo, como o antes e depois funcionam, tá? Essa regeneração celular, essa questão da flacidez facial, quando a gente ele atua muito nessa questão de regenerar, sabe? Essa questão da produção de colágeno, porque ele ajuda a produção de colágeno, elastina. Aí todo mundo me pergunta, Raquel, por quê? Porque ele é oxidativo, ele é a quantidade de oxigênio, a questão do oxigênio em relação à produção de colágeno e de elastina é muito grande. Lembra que eu falei que é uma mistura de gás? Foi. Né? Ele é oxigênio e ozônio? Então, e essa produção, né, a gente fala assim que a hora que aplica o ozônio, os macrófagos já agem ali naquele momento. Então, assim, ele é fascinante. E você pegar um antes, um depois, no tratamento, dá diferença, dá né? muita diferença na área da estética. Isso eu posso garantir. Muito bom. Raquel, como eu te falei agora há pouco, no tratamento capilar também é indicado o uso, né, após o tratamento capilar, com ozônio. Por que tem que usar ozônio? Então, geralmente eu tenho muitos pacientes lá no meu consultório, doutor, transplante. O transplante. Às vezes as pessoas me perguntam, Raquel, qual que é a diferença entre o transplante e o implante capilar? O implante é quando você coloca algo, um fio artificial que você implanta no cabelo. O transplante, ele pega parte do seu folículo, né? Vai tirar da área doadora. Exatamente, da área doadora para poder colocar naquela região. E essa questão do transplante, a aceleração do crescimento dos folículos é muito rápida. E sem ser no transplante, por exemplo, uma pessoa que está perdendo cabelo, a ozonioterapia ajuda? Ajuda porque há a questão da oxigenação. Né? A área que vai ser aplicada, ela contém alto índice de oxigenação. Tá. E essa região vai ficar altamente oxigenada. Então, ela estimula o processo de um tratamento de psoríase capilar, né? De uma alopécia. Ela vai ajudar
entendeu? É o que a gente fala, todo é um processo de análise de cada Exatamente. patologia. E não há milagre também, não, né, Raquel? Não, por isso que chama complementar. Cada caso é um caso, né? Cada paciente é um paciente. E essa questão, doutor, eu friso muito para os meus pacientes. Pessoal, a ozonioterapia isolada, ela não faz nada. Por isso que o nome dela já vem, ela complementa algo que você fez, né? Você fez um implante capilar. Vai te ajudar nisso daí. Vai né? ajudar nesse tratamento, nessa questão. Queloide. Queloide, a questão do queloide. Cirurgia plástica hoje em dia tem muitas clínicas montando pós-cirúrgico de ozonioterapia. De ozonioterapia. De ozonioterapia. Justamente isso. Para ficar uma cicatriz bonita, né? Raquel, diante de tantas indicações, agora há pouco estávamos na hora do intervalo conversando. Paciente com Alzheimer. A indicação da ozonioterapia nos estágios iniciais e no estágio médio. Isso, no estágio médio. Nos estágios iniciais e no estágio médio, por quê, doutor? Porque é a questão de oxigenação neural, tá? É o que a gente chama de dar uma qualidade de vida para o paciente. É o que essa questão, a ozonioterapia, ela não vai resolver o problema, mas ela vai ajudar. Esse paciente a passar pelo processo, né, patológico da doença com uma qualidade de vida melhor. Tá? Com certeza. E essa oxigenação neural, essa oxigenação cerebral que a ozonioterapia traz é o que faz retardar o processo da doença, entendeu? Então, a gente sabe que é uma doença, ela existe, mas isso vai dar qualidade de vida para ela. Raquel, nossa conversa está ótima, mas infelizmente nosso tempo também está no finalzinho. Então, antes de encerrarmos, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Pode ser? Ah, pode ser. Bom, eu queria deixar a mensagem da seguinte forma. Eu acho que tudo que Deus deixou pelo processo que a gente busca, que a gente estuda e que a gente se habilita, Ele deixou aí para que a gente se especializasse e oferecesse o melhor, né, para todos. Então eu queria muito agradecer você, doutor Luciano, mais uma vez aqui. Eu que agradeço a tua presença aqui, Raquel. Eu queria agradecer muito mesmo, porque é a terceira vez que a gente se encontra aqui, e sempre falando de saúde, de temas que tem a ver com o processo da saúde humana. Isso é muito bacana. Com certeza. E eu gostaria de deixar que as pessoas precisam entender que com fé tudo se resolve. E lembrando também de não procurar um profissional especializado, um profissional gabaritado no assunto. Exatamente. Né? Não é assim, eu vou fazer isso, vou fazer ozônio. Não, peraí. Aonde você vai fazer? Com quem vai fazer? Isso é importante. Se é reconhecido pelo MEC, se Exatamente. isso te proporciona a habilitação, qual é a instituição, tudo possui registro, tudo possui. Então eu acredito muito na questão dessa consciência em que as pessoas buscarem ter consciência, porque ela vai trabalhar com o ser humano, ela vai trabalhar com a saúde do ser humano. Raquel, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.